Mestre Jesus, mais uma vez lhe agradecemos as oportunidades que temos de estarmos relembrando seus ensinamentos, as lições divinas que trouxeste e que nós ainda necessitamos aprimorar nossos entendimentos para verdadeiramente colocá-los em prática. Te agradecemos, Mestre, a sua presença em nossas vidas e em tudo que podemos estar nos direcionando ao lembrarmos da proposta maior que temos de crescer e de nos aprimorarmos nessa jornada, neste caminho de evolução. Pedimos que conosco esteja a nos intuir, a nos orientar e a nos fortalecer em nosso bom propósito de cada dia estarmos melhor em servir, melhor em contribuir, melhor em agir. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, como vocês já estão sabendo, terminamos um curso, iniciamos outro. E esse curso que nós estamos iniciando agora tem como título Atos dos Apóstolos, sob a visão espírita. Bem, eu sei que falar de assuntos ligados à Bíblia não é muito confortável para todos os espíritas. Eu sei que nós não somos exceções, mas eu tenho a impressão de que não sou só eu que ainda não estou tão familiarizada com a leitura bíblica, né, do livro sagrado. Mas o que importa nesse sentido é que a gente tenha sempre uma abertura para essa possibilidade, porque tudo aquilo que a gente olha com um pouquinho de resistência, a gente acaba não tendo uma visão tão abrangente, tão clara do que realmente este livro sagrado pode nos trazer. E, em particular, esse estudo de Atos dos Apóstolos, ele já foi estudado na fraternidade, alguns de vocês talvez até se recordem, mas eu só estou falando porque, para que vocês entendam a importância dele. Ele traz para nós uma forma de nós nos identificarmos com a vida que os apóstolos de Jesus se permitiram vivenciar após a ascensão desse mestre e de como foi a condução, como foi o dia a dia vivenciado por eles, as dificuldades, os obstáculos e tudo aquilo que eles tiveram que superar. E nisso, a gente, relendo o que foi trazido em Atos dos Apóstolos, a gente consegue, de alguma maneira, nos reconhecermos. E isso é muito bom, porque a leitura fica um pouco mais facilitada, mas, ao mesmo tempo, traz também compromisso, responsabilidade, e isso é muito bom, porque todos os cursos, eu tenho certeza que, sem exceção, que nós nos abrirmos a fazer, eles vão ter sempre um bom propósito, que é o de nos fazermos melhores, moralmente falando. E esse vai ser um outro, que vai também nos possibilitar. Bem, esse Ato dos Apóstolos, ele tem 28 capítulos, tá? Quase que nós vamos estudar um capítulo por palestra, mais ou menos isso, porque a gente vai ter um período mais ou menos longo para estudá-los, então a gente vai poder esmiuçar muito bem essa leitura. Aonde que está Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos está, lógico, no Novo Testamento, e vem depois, a gente tem Mateus, a gente tem Marcos, a gente tem Lucas,
Aí a gente tem João e depois Atos dos Apóstolos. Só que em muitas Bíblias, eu vou falar dessa forma, mas muitas acabam juntando o Evangelho de Atos dos Apóstolos a Lucas, porque, segundo consta, a autoria de Atos dos Apóstolos é de Lucas. Então, isso pela maneira como foi escrita e a maneira como foi narrado, né, identifica muito com o Evangelho de Lucas, então se tem praticamente certeza de que Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. E aí, o que é interessante a gente saber? Lucas não foi apóstolo de Jesus. Lucas não teve a oportunidade de vivenciar presencialmente, não esteve com Jesus, o que não o impediu de estar em contato com os seus discípulos e com eles vivenciar, inclusive, algumas experiências. Isso mais com Paulo, logo que Paulo começa as suas viagens, né? Lucas começa a acompanhá-lo e ele trouxe a sua narrativa. Apesar dele não trazer na pessoa dele, ele traz em nós, e ele nem em tudo ele estava presente, ele traz uma narrativa de uma maneira muito fácil de se entender. Então, é algo que eu convido vocês a fazerem a leitura antes das palestras, para que vocês consigam acompanhar ainda de uma forma melhor. O que acontece? Lucas, ele era conhecido, ou ele foi referenciado por Paulo em algumas das cartas que Paulo escreveu, como sendo o médico amado. Então, não se sabe com certeza se realmente ele era médico, acredita-se que sim, porque ele tinha uma cultura, uma educação bem refinada, e provavelmente ele deve ter estudado, e ele podia atuar como médico. E o que é interessante? A visão de Lucas, a narrativa dele, que começa em Atos dos Apóstolos, desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo em Roma, já no finalzinho já da vida de Paulo, ele vai narrando e vai trazendo para nós uma visão de quanto empenho, de quanta renúncia, de quanto sacrifício, de quantas dificuldades os apóstolos tiveram em estar levando, em estar disseminando o evangelho de Jesus. Então, essas dificuldades, todas essas questões que os apóstolos foram vivenciando, ele narra, e é nesse sentido que eu acho muito interessante a gente também se colocar, porque, muito embora nós não estejamos nos reconhecendo ainda como apóstolos de Jesus, eu acredito que a grande maioria de nós tem Jesus como seu mestre, né? E tendo Jesus como seu mestre, de uma maneira direta ou indireta, deseja vivenciar os seus ensinamentos na prática do dia a dia, trazendo todo aquele conhecimento, toda aquela maneira amável, gentil de ser para o nosso dia a dia. Então, quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, e a gente vai ter, como eu falei, a oportunidade de estar estudando passo a passo, a gente começa a se reconhecer já no princípio. Por quê? Porque os apóstolos tiveram a bênção, a graça de compartilhar da presença de Jesus durante 3 anos, num aprendizado constante em que ele exemplificava tudo aquilo que ele trazia. E depois eles foram testemunhas do seu
da sua condenação, do seu sofrimento, da sua crucificação, da sua morte enquanto ser, né, materialmente falando. E tudo isso que aconteceu, e depois, quando ele ressurge, né, quando ele ressuscita, como é dito na linguagem bíblica, e eles têm novamente a oportunidade de compartilharem com ele mais 40 dias em que ele se permite esclarecer, tirar as dúvidas e fortalecer a fé e a confiança desses apóstolos, porque o que Jesus queria era que eles se sentissem capazes de estarem prontos a divulgar o evangelho e tudo aquilo que eles haviam aprendido. E então essa colocação de Lucas nesse sentido mostra muito para a gente que, assim como nós temos momentos em que nós vacilamos, não é? Nós temos fé, nós temos confiança, mas assim mesmo, em alguns momentos nós estamos vacilantes. Não é o tempo todo que a gente crê fielmente. E Jesus, na sua bondade e conhecedor que era de cada um dos seus discípulos, ele sabia que ele precisaria estar mais presente novamente com eles, para que eles pudessem estar mais prontos para realizar a tarefa que eles já haviam abraçados, mas que, abraçado até então, ainda não sabiam como seria, né? Então, o que a gente pode esperar no estudo de Atos dos Apóstolos é que a gente vai ter essa oportunidade de ver como as coisas vão acontecendo e como elas não são tão extraordinárias, elas são simples. E nisso a gente também pode trazer a visão que a gente tem hoje, daquilo que a gente está aprendendo dentro do Espiritismo, buscando essa simplicidade no agir, essa simplicidade em estar vivenciando também os ensinamentos trazidos por Jesus, mas já com um aprofundamento trazido pelo Espiritismo, né, nas revelações que Kardec nos trouxe, nos esclarecimentos que ele nos trouxe. Então, quando a gente começa a estudar, a gente já traz uma bagagem desse esclarecimento e fica tudo muito mais fácil de se compreender. Muito embora a gente, numa leitura da Bíblia, a gente tenha algumas dificuldades de entendimento pela cultura da época, pela maneira como as pessoas se reportavam umas às outras, a uma educação, uma cultura diferenciada, ainda assim, nós já conseguimos hoje buscar entendimentos e trazer uma identificação com o que o Espiritismo também nos traz. Para vocês terem uma ideia, em muitos relatos, a gente encontra Atos dos Apóstolos identificado como sendo o Evangelho dos Humildes. Para quem já é do meio espírita, a gente consegue identificar melhor como sendo o Evangelho da mediunidade. Por quê? Porque a partir da ascensão de Jesus, os apóstolos começaram a seguir os seus passos, mesmo na ausência dele. A ausência dele, materialmente falando. Por quê? Porque eles já estavam cientes de que o mestre continuava vivo, que a vida era eterna,
como ele falou, e que foi necessário até que ele se permitisse vivenciar a experiência da morte material, para que trouxesse ainda mais essa clareza, essa compreensão aos apóstolos, e assim eles pudessem estar muito mais convictos daquilo que eles estariam falando. Então, eles vivenciaram a companhia de Jesus, Jesus falou desse reino de amor e das muitas moradas que existiam na casa do Pai, e ele provou que a morte não existia. E é isso que o Espiritismo traz. Em primeiro lugar, a existência de Deus. E quem melhor do que Jesus não trouxe para nós uma aproximação com esse Deus, esse Pai de amor e de bondade, nos trazendo um consolo, uma esperança, um alívio para as nossas dores, para as nossas aflições. E depois, com tanta amorosidade, com tanta bondade, Jesus cuidava de cada um dos seus irmãos, mostrando que realmente ele enxergava em cada um esse filho deste Pai único, né? Então, hoje nós ainda temos uma certa dificuldade de fazer isso, né? De estarmos reconhecendo no outro essa paternidade, esse vínculo tão intenso, né, que todos nós temos um com o outro. Então, Jesus deixou essa mensagem de reconhecimento, e com isso, ele pôde trazer de uma forma também muito suave, como ele conseguia olhar, respeitar, cuidar do outro, respeitando o outro, estivesse ele como estivesse, em que momento estivesse, com as dificuldades que tinha, mas sempre com esse amor, com essa referência de estar cuidando de um irmão, daquele que ainda imaturo, ainda ignorante de muitas coisas, precisava, naquele momento, ser acolhido, ser cuidado, ser curado, como ele tão bem fez isso em tantos momentos. Então, a maneira como Jesus instruiu, orientou e conduziu o caminhar dos apóstolos, deu a eles, após esses 40 dias de convivência novamente, a segurança que eles precisavam para não titubear, para não desanimar e conseguir cumprir a proposta e aquilo que eles haviam se comprometido de estar levando o Evangelho aonde quer que eles pudessem levar. Então, esse nosso estudo, ele vai nos mostrar que ser apóstolo não é ser super-homem, mas é ser coerente e ser verdadeiro com aquilo que já se tem como verdade, que foi o que Jesus trouxe, a verdade a ser divulgada. Léo? Vamos lá, temos duas perguntas. Farei a primeira. Se as Escrituras apresentam relatos de vivências da fé e do pleno exercício da mediunidade dos apóstolos, por que os espíritas têm tanta dificuldade em ler ou aceitar
a Bíblia? Olha, existe algumas teorias, eu não sei se o que eu vou falar vai abranger todos os casos. Quando a gente pega pela primeira vez a Bíblia para ler, ela não é uma leitura fácil. Mas o que acontece no meio espírita é que existe uma maneira de se entender que o espiritismo não tem dogmas, não tem rituais, não tem apegos, seria mais ou menos isso. Então, fazer com que o espírita leia a Bíblia sem achar que com isso está se vinculando a algo que, de certa forma, vai estar tirando dele o raciocínio, porque, normalmente, quando a gente fala em espíritas, o que mais nós buscamos é o raciocínio, é buscar explicações científicas, e muitas coisas que são narradas na Bíblia ainda não têm comprovação científica. Então, seria uma leitura que, para o entendimento de alguns espíritas, não iria agregar muito. Só que eu posso dizer que esse entendimento, ele já está um pouco ultrapassado, porque hoje, de muitas formas, a ciência vem trazendo relatos em que a gente pode conseguir, sim, até, não vou dizer com precisão de datas e tempo, né, cronologicamente falando, mas muito do que se tem descoberto hoje, cientificamente, acaba casando com as informações trazidas na Bíblia. Então, não teria por que o espírita ter essa resistência a ler a Bíblia. Eu confesso para vocês que eu tive, ainda tenho, não criei ainda esse hábito, mas isso não é uma forma de dizer, não, eu estou correta. Eu acho que não. Eu acho que eu poderia me aprimorar mais e isso só me traria muito benefício. A gente tem referências de muitos espíritas que são entendedores da Bíblia. Nós temos referências de... Como é que a gente fala? Quando a pessoa faz uma... Não é uma tradução, porque não é outro idioma, mas quando a gente faz uma... Eu acho que vocês já ouviram falar de Haroldo Dutra, por exemplo. Ele foi um dos que fez como é que a gente fala quando faz um... Gente, a palavra sumiu. Ele fez eu vou falar uma releitura, mas não é isso, porque ele não fez... Interpretação? Não, porque aí seria uma coisa pessoal. Ele fez... Adaptação? Também seria uma mudança, adaptação. É quando a pessoa vai na fonte, no idioma em que foi escrito e traz essa versão, sabe? Então, muitos estudiosos que são do meio espírita já tiveram esse cuidado e trazem esclarecimentos que nos auxiliam até a melhorar o nosso raciocínio daquilo que o espiritismo nos trouxe. Então, nós estamos distantes, talvez, da Bíblia por falta de oportunidades, eu diria, porque vocês lembram, por exemplo, o nosso amigo Joel, era muito entendedor da Bíblia, e ele conseguia conciliar as duas coisas de uma maneira muito a complementar, né? Então, não tem uma justificativa do porquê o espírita fazer isso. Eu acho que é mesmo falta de interesse, eu diria, tá?
porque é um aprendizado muito valoroso. O próprio Kardec, ele não fala que não faz nenhuma, não tem nenhuma, acho que tem até uma questão no Livro dos Espíritos em que ele fala a respeito da importância da Bíblia, não o contrário, tá? Você disse que tem mais perguntas? Temos sim, senhor. Vamos lá. A outra, acho que vem essa mesma pegada, né? O mestre que os espíritos pregam não é o mesmo Jesus dos hebreus, o Jesus dos católicos, né? Ou tem alguma diferença? Olha, eu diria que é o mesmo mestre. Só que o que acontece? Nem todos reconheceram em Jesus o Messias. Então, existe uma questão de alguns enxergarem apenas Jesus como mais um profeta. Para nós, Jesus é o mestre, é aquele que viria para trazer a salvação, que nós, enquanto espíritas, nem pensamos dessa forma, né? Não falamos em salvação, mas sabemos que a salvação trazida por Jesus foi o entendimento de quem nós somos, de quem é esse Deus a quem a gente se reporta, e o que esperar do futuro, né? Por que aqui estamos, para onde iremos, do que somos capazes, não é? Ele nos garantiu tanta coisa, afirmando até que somos deuses e que tudo o que ele fazia, nós poderíamos vir a fazer e até mais. Então, mestre, bem entre aspas, para todos é o mesmo. Assim como Deus é único em todas as religiões, é um Deus único, mas cada um enxerga de uma forma. Não existe certo e errado nisso, né? Ok? Mais alguma coisa, Leandro? Temos, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo tem tudo a ver com a Bíblia, só que não as palavras e histórias, porque isso não interessa para o espírita. Para nós, as ações ensinadas na Bíblia e a exemplificação é que são relevantes para nós. É isso? Olha, eu não concordo por completo com isso, porque se eu achar que determinada coisa não é relevante, eu não vou estar dando valor. E eu estou falando justamente o contrário, estou falando da valorização. E a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente tenta descartar, porque são coisas preciosas que fazem diferença naquilo que a gente hoje está abraçando de entendimento, de clareza, sabe? Então, é importante, sim. Eu não devo descartar nada. Eu posso até não conseguir compreender, mas isso não quer dizer que não seja algo relevante. Então, a gente precisa ter um certo cuidado na hora de falar sobre isso, tá? Porque se eu não conheço a fundo uma coisa, eu não posso dizer muito a respeito, né? A gente, às vezes, é pego assim, eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por alguma situação parecida, em que aqueles que têm um conhecimento bíblico mais aprofundado fazem citações de maneira até a nos trazer um constrangimento, porque a gente fala, bom, mas se isso está escrito ali, então o que eu acredito é que está errado. Mas, na verdade, o que a gente precisa é conhecer, estudar, e aí sim ter as nossas interpretações, e não ficar à mercê das interpretações daqueles que buscam o entendimento direcionado àquilo que conhecem. Assim como as pessoas que não compartilham do Espiritismo, falam do Espiritismo por desconhecimento, se nós falarmos
qualquer coisa referente à Bíblia sem a conhecer, sem ter aprofundado o estudo dela, nós também estaremos sendo, eu diria até levianos, numa atitude dessa. Ok? Continua ou tem mais coisa? Não, eu só queria fazer um complemento nisso aí, né, em relação a essa relação da Bíblia, porque, por exemplo, Chico, eu só lembro dois, mas acho que deve ter mais, se alguém souber depois. Mas, por exemplo, você tem o Pão Nosso, Fonte Viva, acho que é outro livro do Chico, que a Emmanuel pega ali trechos da Bíblia e faz o comentário. Então, esse livro traz tantos valores para a gente, né? Então, ou seja, tem ali eu fico pensando assim, às vezes ele pega lá uma frase e descreve, e aí você vai refletir, então você pega um versículo da Bíblia, na verdade ele é separando por versículo, e tantos ensinamentos têm contidos em um versículo, né? Então imagine no livro inteiro, né? Então imagine aí agora a gente estudando Atos, né? Então é uma fonte de consulta de ensinamentos morais muito importante. Eu acho que a gente tem muito a aprender aí no seguir da sua palestra. Na verdade, eu hoje, no papel que me coube de fazer a abertura, eu não vim aprofundar nenhum assunto, porque qualquer assunto que eu for aprofundar agora, eu vou estar, de alguma forma, antecipando aquilo que vocês vão estar estudando, né? O que eu estou trazendo hoje é justamente a possibilidade que eu acredito que todos nós devemos nos dar de estarmos de mente e coração aberto para esse estudo. Porque quando eu já tenho uma certa resistência a determinada coisa, eu não me possibilito aproveitar com maior abrangência o que vai ser trazido. Então, o meu papel hoje é trazer para vocês uma maneira de instigá-los a se permitir esse estudo e, dentro desse estudo, perceberem que Atos dos Apóstolos, um livro que está na Bíblia Sagrada, tem tanto a nos oferecer, contribuindo com aquilo que a gente já estuda dentro do Espiritismo. Então, quando a gente para pensar em nossa mediunidade, por exemplo, que é algo que a gente estuda recorrentemente, o que é essa mediunidade? Não é essa possibilidade que todos nós temos de estar em comunicação com o plano espiritual, estando no plano material? Então, os apóstolos, eles vão começar a sua jornada, a sua caminhada, seguindo os passos de Jesus, já cientes de que eles não estarão sozinhos, que Jesus esteve com eles, trouxe para eles a riqueza de ensinamentos que eles tiveram oportunidade de ter, mas que não os abandonou, que os alertou de que eles estariam sempre sendo auxiliados, porque essa comunicação, este canal foi aberto, e vocês vão ver durante um desses estudos, dessas palestras, em que houve um momento em que o que foi chamado de Espírito Santo se fez presente e todos os apóstolos puderam se sentir envolvidos e capacitados a estarem operando com essa mediunidade. Então, é algo simples, mas que nós precisamos começar a enxergar com essa simplicidade, até para que a gente consiga ter o mesmo sucesso que os apóstolos tiveram, na intenção de estar
divulgando e levando o evangelho para tantos lugares. Porque nós, enquanto espíritas, eu não sei se eu posso falar de uma forma genérica, mas muitos de nós, ainda hoje, não se revelam espíritas em qualquer lugar que estejam. Entendem? Até pouco tempo, falar que era espírita era algo complicado. No meio de um trabalho, na família, era olhado com certo, eu vou dizer receio, mas não é bem essa palavra, né? As pessoas têm um certo preconceito ainda hoje, quando você se intitula espírita, dependendo do meio em que você se encontra. Então, é nessa abertura que eu convido vocês a estar, na situação em que os apóstolos estavam. Eles iam levar a boa nova a todos os lugares em que eles fossem, onde quer que eles estivessem. Mas como que eles fariam isso? De que maneira eles estariam se permitindo estar levando a palavra, sem se comprometerem, sem se colocarem em risco? Com certeza, eles tiveram muitos desafios, muitas dificuldades a serem vencidas. E nós, hoje, quando nós nos negamos a levar o conhecimento que nós já temos, o entendimento que nós já temos, às vezes numa orientação, numa palavra, ou numa prece que às vezes a gente, ao perceber uma situação, podemos estar fazendo, será que nós já estamos nos permitindo fazer isso? Será que existe em nós esse compromisso? Será que o papel que nos cabe de estarmos divulgando aquilo que para nós é hoje motivo de conforto, de acalento, de alívio, será que nós compartilhamos isso? Talvez a maioria aqui, né, nós enquanto médiuns, trabalhadores de uma casa espírita, falam, não, sim, eu faço isso, mas eu faço enquanto estou na casa, ou será que aonde quer que eu vá, eu me recordo desse conhecimento, desses ensinamentos que eu já busquei absorver e que eu posso estar transmitindo de tantas maneiras, de tantas formas. Então, o convite de estarmos abertos é nesse reconhecimento. O que nos diferencia desses apóstolos? Ah, eu não convivi com Jesus. Ah, então quer dizer que ninguém mais pode falar dele, porque eu acredito que os apóstolos não estejam mais vivos, materialmente falando, né? Mas nós temos todo esse aprendizado, e o livro sagrado, nesse momento, que é sagrado, ele nos traz a vida de Jesus, o que ele compartilhou, o que ele deixou. Não foi ele que escreveu, a gente sabe disso. Mas quem escreveu também foi intuído, também foi orientado, também foi, vamos dizer, escolhido para isso. Fala, Léo. Vamos lá. Tiane trouxe uma informação aqui muito boa, né, que saiu esse ano lá na editora Letra Espírita, um livro chamado, né, Bíblia Sagrada, Um Olhar Espírita, da autora Evelyn Freire de Carvalho. Então, já é mais um livro para a gente se aprofundar, né, nos conhecimentos. Vamos lá, temos uma pergunta. Atualmente, podemos nos considerar apóstolos de Jesus? Eu posso me considerar tudo o que eu quiser, desde que eu saiba o que é, não é?
Se eu disser que eu sei o que é apóstolo e eu disser eu me considero, significa que eu me encaixei naquilo que eu entendo como sendo apóstolo. Como é que eu vou responder? Se eu entender o que é ser apóstolo, eu posso dizer que eu sou. Só que nem todos os apóstolos de Jesus se sentiam prontos. Eles precisaram iniciar a obra, iniciar o trabalho, para se sentirem em condições de. Então, eu acho que, para nós, o interessante é, começa a fazer, começa a agir, e aí depois você vai poder dizer, eu estou atuando como. Que nós temos condições para ser, com certeza, todos nós temos condições para sermos apóstolos de Jesus, sim, porque o evangelho é de conhecimento de todos. E aí, não importa se eu vou ler a Bíblia ou não, importa dizer que eu conheço os ensinamentos de Jesus. E eu posso ser verdadeiramente um cristão, honrando os ensinamentos que Jesus trouxe, aprendendo a amar o meu próximo como a mim mesmo, que foi o principal mandamento que Jesus nos deixou. Se só isso eu já estiver fazendo, com certeza eu posso dizer que eu sou um apóstolo de Jesus. Fala, Léo. Vamos lá. Tem outro que foi feito, acho que segundo dessa, né? Quais as dificuldades, né? E aí, pensando, né, no que está escrito no Atos dos Apóstolos, em ser discípulo do Mestre Jesus nos dias atuais? Muito diferente do que foi quando os apóstolos, né, começaram a divulgar. Já começa pelo, né, não tinha nem um meio de transporte adequado, tinham que andar muito para conseguir levar a mensagem para tudo quanto fosse lugar. Hoje a gente quer falar alguma coisa, a gente faz como a gente está fazendo aqui, não é? E muitas pessoas vão ter acesso e vão ouvir. Então, a dificuldade hoje para se realmente se colocar ao serviço da divulgação do Evangelho do Cristo é estar verdadeiramente atuando e conscientemente coerente com o que ele trouxe. Então, eu acho que a única dificuldade que nós vamos ter é a de se mover na direção de fazer, porque a maneira como eu posso fazer são diversas, né? Jesus demonstrou de diversas formas como você amar o seu próximo, como você servir, não é? Então, eu posso escolher uma maneira que me seja fácil de fazer, e essa maneira que eu estiver atuando, ela já vai me qualificar como sendo um apóstolo de Jesus. Se tem dificuldade, lógico que tem dificuldade. Toda vez que a gente tem a intenção de fazer algo que nos traz ou toma de nós um tempo, não se apresentam dificuldades, né? A gente vai ter que mudar alguns hábitos, alguma rotina, ter comportamentos e atitudes diferenciadas, porque não basta eu querer pregar se eu não vivencio, porque o que nós mais podemos aprender de aprendizado verdadeiro é que Jesus, tudo o que ele trouxe, todos os ensinamentos que ele trouxe e deixou, foram a vivência dele. Ele exemplificou cada um desses ensinamentos. Então, tem dificuldade? Lógico que tem. Eu vou conseguir o tempo todo amar o meu próximo, verdadeiramente? Não, eu vou ter que estar sempre ali, vigilante, orando, para eu estar fazendo esse papel. Vou conseguir de imediato?
Provavelmente não, mas isso não vai me impedir de continuar tentando. Então, a dificuldade é essa. Eu conseguir me enxergar e verdadeiramente ser isso que eu estou querendo pregar. Porque não vale só palavras, né? Você tem que estar vivenciando o que você prega, o que você fala. Ok? Fala, Léo. Então, vamos lá. O Ato dos Apóstolos, segundo você nos trouxe, né, trazem histórias de homens, né, e de seus dilemas, né, tanto dilemas espirituais como dilemas da matéria, né, da época de Jesus, há 2000 anos atrás. Muitas daquelas histórias e esses dilemas nós vivemos nos dias atuais? Com certeza vivemos, porque nós estamos sempre sendo desafiados, né, a vivenciarmos e nos superarmos naquilo que nós ainda não compreendemos muito bem. As nossas verdades, elas muitas vezes, elas se modificam. E aí, quando a gente para pensar naquilo que vai ser muito focado, que é a vida de Saulo e depois o Paulo, né, que nós sabemos que foi quem teve maior empenho em levar a palavra de Jesus aos gentios, como era dito, e a tantos outros que não conheciam Jesus, com certeza foi desafiador. Quando você tem uma verdade e você se depara com outras verdades, você tem todo um conflito interno. E todos nós, no momento que nós estamos vivenciando aqui, materialmente falando, o tempo todo nós temos conflitos, dúvidas, incertezas. Então, não vai ser de uma hora para outra que nós vamos estar vivenciando tudo com clareza e entendimento. Mas é um passo a passo. Eu posso, sim, vivenciar essa minha proposta de estar tendo uma vida mais moralmente correta, vamos dizer assim, mas esses ajustes eu vou estar fazendo o tempo todo. A começar dentro da minha família, porque quando eu começo a me comportar de maneira diferenciada, eu já trago uma estranheza para aqueles que comigo convivem. E eu preciso estar muito certo do que eu estou fazendo para que eu me empenhe e continue a fazer. Então, o que foi trazido dentro do Ato dos Apóstolos é muito o que a gente vivencia hoje. A nossa vontade de estar se superando, de estar se melhorando, de já saber o que é o melhor a ser feito, mas nem sempre estar pronto para realmente fazer. Então, é um desafio que, ao longo do tempo, a gente vai vencendo. Só precisamos realmente saber se é isso que queremos. Não termos mais dúvidas, né? Fala, Léo. Vamos lá. Próxima pergunta. Iremos sempre trabalhar com interpretações sobre as Escrituras. E como afirmar que os escritos em contrato no Ato dos Apóstolos correspondem ao que realmente ocorreu em tempos tão remotos? Por que eu precisaria ter tanta certeza para que isso me fosse útil? Seria só um dificultador que eu estaria colocando. Quando você lê um livro, esse livro ele pode ser uma ficção ou ele pode ser uma história verdadeira que talvez você nunca saiba realmente se aquilo aconteceu. Mas o que você tira da leitura de um livro? Não é o aprendizado?
Não são as lições? Então, por que eu tenho que me fixar nisso? Se tantas coisas hoje eu ainda não tenho como ter certeza. A começar por Deus. Eu sei que Ele existe, mas eu posso afirmar que Ele é assim ou assado? Eu sei como eu o vejo, eu sei como eu o sinto. A Bíblia é para ser lida e ser sentida. Você pode questionar? Lógico que você pode questionar, mas para se aprofundar, não simplesmente com a intenção de dar o descrédito. Tudo é intenção. Ah, não vou ler a Bíblia porque nada dali foi comprovado. Ok, mas será que dali eu não tiro as lições que eu estou precisando? E isso não é uma verdade. Muita coisa já foi comprovada, sim. Só que o que acontece? Precisa ter toda uma mudança de compreensão das coisas, não é? Se a gente for falar assim, não, ó, Deus criou o mundo em 7 dias. A gente já sabe hoje que não é bem assim, não são 7 dias, né? São 7 ciclos, são 7, é uma outra contagem de tempo, diferente, só isso. Que para facilitar naquele momento, foi melhor colocar daquela forma. E que bom que foi colocado daquela forma, porque se deu ainda mais crédito e mais poder a esse Deus, sabe? Então, a gente tem que ser menos complicado na hora de querer ler a Bíblia, porque ela já é de leitura um pouquinho mais difícil. Se a gente ainda ficar questionando, aí realmente a gente não vai tirar o proveito que a gente poderia. Não sei se eu respondi ou se eu só fiz uma crítica, não sei. Tem Depois, mais? qualquer coisa, a pessoa vai me falar, né? O É. Anderson só comentou aí, né, que sobre a própria vinda de Jesus não tem nenhuma prova histórica de que ele passou por aqui. Então, sigamos o baile. Temos uma outra pergunta, dizendo o seguinte: Jesus deixou as instruções, basta que vivenciamos seus ensinamentos. Então, para ser um apóstolo, basta pensar o que Jesus faria em determinada ou em tal situação? De uma maneira bem simples, seria isso. Só que será que eu consigo alcançar essa resposta? Porque o que Jesus faria era dentro do que ele compreendia. E o que eu compreendo? E o que eu sei? Com certeza ainda não é o que ele sabe, ou o que ele sabia, porque com certeza ele sabe muito mais hoje do que sabia naquela época. Então, com certeza. Mas eu acho assim, a gente tem muita possibilidade de acerto quando a gente se deixa guiar pelo coração, no sentido não da emoção, mas no sentido de querer agir com amor, querer servir como o mestre servia, sem querer tirar proveito das situações, sem querer menosprezar ou desrespeitar o outro. Se a minha intenção é verdadeiramente de contribuir, de servir, de amar o próximo, dificilmente eu vou estar errado. É o que Jesus faria. Estaria sempre demonstrando o seu amor. A gente só precisa aprender a amar melhor. Acho que ajudaria para que a gente tivesse um direcionamento mais fácil, né? Mas não deixa de ser um ponto de partida. Será que Jesus faria isso que eu estou pensando em fazer? Não, eu não vejo Jesus fazendo isso. E aí você pensa 2 vezes e quem sabe você consegue uma resposta ou uma solução melhor naquilo que você tem a intenção de fazer, né?
Mas essa identificação com os apóstolos, eu só vou conseguir fazer quando eu, lendo e percebendo as dúvidas, os questionamentos, que são muito o que nós temos. Nós, por exemplo, né, que começamos a trabalhar mediunicamente, nós somos inseguros quando nós sentimos alguma coisa, quando percebemos alguma coisa, se aquilo realmente é meu, ou é do outro, ou é o que é de verdade. Os apóstolos tiveram também as suas dúvidas, as suas inseguranças, mas isso não foi impedimento para que eles continuassem. E eles estavam sempre buscando se fortalecer na sua fé, se fortalecer através da oração, confiantes naquilo que Jesus afirmou que eles teriam sempre, né? O Espírito Santo estaria com eles. E para nós espíritas, quem é esse Espírito Santo? É essa legião de espíritos mais iluminados, vamos dizer assim, que estão sempre à nossa disposição quando nós temos essas intenções de sermos auxiliadores, de estarmos querendo fazer o nosso melhor. Então, se nós temos para conosco essa certeza de que não nos faltará auxílio quando nós estivermos realizando um bom servir, esse desejo de ser caridoso, de ser aquele que auxilia de verdade, a gente não vai ter como falhar. Vamos errar? Lógico que vamos errar, mas o que importa é que a gente esteja sempre buscando essa conexão maior, sabe? Essa interação com esse divino, do qual nós fazemos parte e do qual nós podemos recorrer sempre que assim desejarmos. Não adianta dizer que só porque eu quero levar a mensagem que eu não vou vivenciar os problemas, as dificuldades que todos têm. Vamos ter, sim, lógico que vamos. Os apóstolos tiveram muitas questões para resolver. Foram auxiliados por muitos, mas também tiveram muitas dificuldades. Sofreram violências, e se vocês ainda não conhecem e vão estar tendo acesso a esses relatos, vocês vão ver que não foi nada fácil. Não é como a gente agora, que a gente tem a facilidade de poder se expressar, de falar o que pensa, sem ter tanta restrição. É lógico que eu não posso falar tudo o que eu quero, tudo o que me vem à cabeça, mas nós temos muito mais abertura, muito mais liberdade de expressão do que os apóstolos tinham antes. Eles tinham que estar sempre se escondendo, fazendo as suas reuniões em lugares mais escondidos mesmo, né, mas em recantos, para que eles não tivessem que sofrer as penalidades, as punições que eram colocadas ali, aqueles que não compartilhavam com os seguidores de Jesus, né, com os novos cristãos. Então, hoje, a gente tem, até no nosso país, a gente tem essa liberdade de escolher a religião e a maneira como nós vamos expressá-lo. Com limite, sim, mas muito diferente. E essas dificuldades que nós temos hoje, eu acho que elas estão mais ligadas à nossa falta de coerência, porque eles já tinham conquistado essas convicções, e nós hoje ainda estamos um pouco imaturos em alguns aspectos, porque nós acreditamos, até certo ponto,
Quando a coisa piora, quando a coisa fica feia, eu já começo a duvidar. Então, essa nossa fé também precisa ser fortalecida. Essa nossa confiança, esse nosso desejo, né, de estarmos nos melhorando, de buscar essa evolução moral, de sermos cristãos, de sermos o melhor que já podemos ser. Então, o que eu tinha como proposta para trazer hoje aqui para vocês, não era aprofundar nenhum desses temas que vão trazer uma amplitude e uma possibilidade de muitas reflexões. Hoje, eu queria mesmo era que vocês se permitissem entrar nesse novo curso querendo se reconhecer, se identificar com o que esses apóstolos vivenciaram, com aquilo que eles conseguiram construir, na fé que eles tinham, naquilo que Jesus trouxe, naquilo que Jesus afirmou e comprovou de tantas formas, e que hoje nós precisamos ainda reforçar em nós. Então, eu não sei se as expectativas de vocês são pequenas ou grandes, mas o que eu posso dizer é que se eu estiver de coração aberto, eu vou me surpreender com aquilo que eu ainda não me permiti me apropriar, me reconhecendo em diversos momentos da minha vida, do meu dia a dia, nessa posição de quem pode levar a mensagem do Cristo, de quem pode fazer o papel de um apóstolo, porque de verdade todos nós somos. Só precisamos acreditar e nos fortalecer nisso. Você quer fazer outra pergunta, Léo? Não, é só uma consideração que foi escrita, dizendo o seguinte, que eu vi nas palavras dessa palestra, me despertou o desafio de compreender melhor, né, dentro das narrativas, dos atos, né, em como posso ampliar a minha fé e conhecer melhor o Mestre Jesus, né, que botou assim prosas e versos, já que existem muitas sobre as histórias, né, sobre o Mestre. Então a pessoa deixou essa contribuição aí, que ela está se sentindo agora desafiada, né, instigada a adentrar melhor sobre esses ensinamentos deixados nesse livro. Então, quando Jesus disse que ele não veio para mudar ou destruir tudo que já tinha sido trazido através das Escrituras, significa dizer que tudo aquilo que foi trazido tinha, sim, um propósito maior. Por isso a gente precisa valorizar. Assim como ele também falou que nós não estaríamos sozinhos, que a gente teria depois a oportunidade de receber o Consolador. E as duas formas de entendimento daquilo que já foi trazido, daquilo que o Espiritismo trouxe, só vai nos fazer um pouco mais entendedores das leis divinas, que é o que a gente precisa para que a gente tenha uma melhor conduta moral. Porque eu entendendo melhor as leis divinas, mesmo naquela linguagem trazida
antigamente, né, na Bíblia, tanto quanto o que Kardec nos trouxe, a junção dessas duas, que é uma só, mas que amplia o nosso entendimento, é que vai nos dar a possibilidade de nós termos como caminhar com mais segurança, sabe? Entendendo melhor aonde essas leis incidem e o quanto eu sou responsável por aquilo que eu construo na minha vida. Aquilo que eu me finjo de desentendido e não modifico, mesmo já tendo condições de modificar, e aquilo que eu ainda preciso buscar ter mais atenção, por não compreender. Então, cada momento desse precisa ser olhado com atenção e com carinho, para que a gente não se cobre demais, mas também para que a gente não deixe de fazer aquilo que a gente já tem condição de fazer, que não é pouco, porque a cada um que eu levar aquilo que eu já sei, é mais um que eu estou possibilitando um despertar. É mais um que eu estou contribuindo para uma tomada de consciência. E se eu contribuo com isso, eu também reforço em mim a minha fé, a minha confiança desse futuro melhor, que é o que todo mundo deseja. Então, busquem trazer esse desejo de angariar informações, entendimentos, mas de um modo simples, para que essa simplicidade traga leveza e traga condições de você vivenciar a sua vida, momento a momento, de uma forma muito mais produtiva, benéfica, construtiva, como Jesus dizia, que nós podemos realizar tanto. Por que nós não podemos ser esses cooperadores de Jesus? Não importa se eu vou me titular apóstolo ou não, mas eu tenho como contribuir, eu tenho como fazer o meu melhor. Fala, Léo. Antes de fazer uma pergunta, só fazer uma divulgação, surgiu uma vaga, né, teve uma desistência para o tratamento de amanhã, de 8 às 10, né, Jane? Então, se alguém quiser, só mandar uma mensagem para o privado do apoio técnico para a Giane para poder separar. E agora vem a pergunta. Essa pergunta é boa, hein? Os apóstolos tiveram momentos de autoconhecimentos dolorosos, como a gente tem hoje em dia, né? A gente passa por esses perrengues, né? Que é para a gente aprender. Naquela época eles também tiveram esses momentos, esses desafios. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida disso, porque eles não se diferenciam em nada de nós. Jesus, quando ele escolheu os seus apóstolos, ele não escolheu os que estavam mais capacitados, que tinham mais isso ou mais aquilo, mais inteligentes, mais... Não, ele escolheu aqueles que iriam... de verdade, se comprometer com aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a simplicidade de amar. Então, quando a gente para pensar que nem isso a gente ainda sabe, fala assim, poxa, então eu estou em eterno conflito, porque como é que eu vou exercitar algo que eu ainda não domino? Mas o que eu estou dizendo é que cada um dos apóstolos tinha, assim, algumas questões muito individuais de estar realizando, tanto que cada um tomou a frente de uma forma na realização da tarefa,
né? Todos não estavam agindo da mesma forma, porque cada um se reconhecia mais capaz de agir assim ou assado. E as primeiras comunidades que foram formadas, todos ali contribuíam com o que podiam, com o que sabiam fazer. Então, tinham conflitos? Tinham, porque hoje nós não temos. Quando a gente vê alguém fazendo algo com tanta facilidade, você vê que você não domina, que você não consegue, isso não te traz uma cobrança interna de você achar que você também deveria fazer? Eu acredito que com eles deva ter ocorrido a mesma coisa, né? Tem um Pedro que é um pouco mais firme, mais rígido, mas também muito mais pai, protetor e tudo mais, mas tem aqueles outros que são mais amorosos, mais intuitivos. Então, é a mesma coisa conosco. Cada um de nós desenvolveu ou tem mais desenvolvido um aspecto seu. E vai ter outros que ainda têm muito a trabalhar, muito a exercitar. E é normal, não tenho dúvida disso. Então, se a gente tiver que se comparar com os apóstolos, que a gente se compare nisso mesmo, nas dificuldades que eles tinham, que nós também temos. Não naquilo que eles se superaram, porque aquilo que eles se superaram é mérito deles. Nós temos que conquistar os nossos méritos. E nós temos como fazer, desde que nós nos determinemos. E que tenhamos claro para nós que essa nossa verdade, ela precisa ser exercida integralmente. Em alguns momentos eu vou ser assim, em outros não. Quando eu tiver uma verdade que me seja única, eu vou agir coerente a ela. E aí tudo vai ficar um pouco mais facilitado, acredito eu. Mas dizer que eu não vou ter conflitos internos, que eu não vou ter desafios, dificuldades, momentos de aflição, com certeza. E eu tenho certeza que eles tiveram, e que muitas vezes eles tiveram que juntos elevarem os pensamentos, orarem e pedir socorro àqueles que estavam ali para auxiliá-los, para que eles não desistissem. Ok? Mais alguma coisa, Léo? Tem a última pergunta. Complementando essa outra, né? Aí perguntou assim: e algum deles teve momentos de revolta com Deus? Essa é a última pergunta, tá? Olha, a gente não tem relatos assim tão, pelo menos eu não estou recordando agora, se alguém que leu consegue lembrar, pode até me ajudar agora, mas eu não duvido que isso tenha acontecido, porque isso é da natureza humana. A natureza humana ainda não domina os seus ímpetos. Então, você tem uma boa intenção, você quer realizar uma coisa, mas tudo está dando o contrário, tudo está difícil. Chega uma hora que você vai falar assim, pô, é para eu fazer isso ou não? Você vai me ajudar ou não? Sabe? Então, eu acho que deve ter havido momentos em que eles devem ter se questionado, Deus, peraí, você quer que eu faça uma coisa, mas parece que você não está me ajudando. Então, eu acho isso até muito natural que aconteça. Eu tenho certeza que se isso aconteceu, foi importante que acontecesse, para que ele se reconhecesse na sua fragilidade e que buscasse o reforço aonde Jesus falou que estaria, naqueles que estariam ali para auxiliá-lo, porque ele falou que jamais os deixaria. E quando ele falou para ele, a gente tem que trazer para a gente, porque Jesus não amava apenas os apóstolos, ele amou e ama a todos nós. Então, todos nós podemos recorrer a ele em qualquer momento em que estivermos debilitados, aflitos, entristecidos, inseguros, amedrontados, porque ele é aquele que vai nos dar a sustentação, o consolo, o colo.
Não só Ele, mas principalmente Ele, porque nós o escolhemos como nosso mestre. Ele escolheu estar conosco e não vai nos abandonar. Ele não disse que nenhuma ovelha se perderia, então ele vai estar conosco. É isso que a gente precisa lembrar. Não importa quantos momentos eu tenha em que eu até brigue com Deus, o importante é que depois disso eu retorne e continue no meu propósito. Porque uma hora vai chegar em que esses momentos não vão ser mais necessários, porque eu vou estar, talvez, quem sabe, num futuro, igual a Jesus. Eu e o Pai somos um. Então, eu não vou ficar brigando comigo, eu estou com Ele e eu compreendo melhor as coisas. Ok? Mais alguma, Léo? A mãozinha continua? Não, desculpa, eu esqueci de abaixar. Mas não tem não, era a última mesmo. Então tá bom. Então, gente, eu volto a dizer, a minha intenção com essa fala de hoje não era trazer, assim, grandes informações, era mesmo, de certa forma, preparar o terreno, sabe assim? Falar assim, olha, vocês vão ter uma oportunidade, invistam, venham com um copo não tão cheio, para que vocês possam absorver, para que vocês possam tirar proveito daquilo que vai ser trazido, para que vocês consigam se reconhecer na capacidade, no potencial que vocês já têm, e todos nós temos, de servir, de ser útil, de contribuir com essa obra maior. Então, que vocês façam como eu pretendo fazer, me abrir e me possibilitar os entendimentos que eu sei que eu tanto necessito para me fortalecer nessa minha vontade de me tornar um pouquinho melhor a cada dia, tá bom? Então, se eu puder encerrar, eu encerro agora, porque eu não teria mais o que complementar, tá bom? Espero que tenha incentivado vocês, que tenha de alguma forma feito com que vocês se reconhecessem, se não agora, mas futuros apóstolos de Jesus, né? Assumindo o posto que cabe a cada um de nós, ok? Querido e amado Pai, sempre, sempre teremos muito a agradecer, porque a cada dia mais oportunidades temos, e que sejamos capazes de aproveitá-las da melhor forma possível, trazendo entendimentos, trazendo fortalecimento, trazendo motivação, trazendo alegria, tudo aquilo que pode estar nos favorecendo a essa evolução que tanto almejamos ter. Permita-nos, Senhor, que nos aproximemos dos ensinamentos de Jesus de forma a tê-los tão apropriados, que o façamos de forma tão automática ou de forma tão suave, ou as duas formas junto, que nem percebamos que o que estamos fazendo é a atuação como apóstolos que somos desse Mestre Divino. Agradecemos por todas as oportunidades, por todas as bênçãos, por todas as dádivas, e que o Senhor nos visite e nos habite sempre. Que assim seja.